Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 893, Perfeição Moral. Vamos lá? As virtudes e os vícios. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento de maus pendores, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, entendemos que todas as vezes que nós vencemos o mal, estamos nos aproximando ou desenvolvendo uma virtude. Então, diante das tentações da vida, das coisas da sociedade que nos atraem para certos comportamentos, às vezes viciosos, todas as vezes que nós resistimos, estamos desenvolvendo uma virtude. Mas a essência, o objetivo final, é a prática da verdadeira caridade, aquela em que o próximo se torna a pessoa tão importante quanto nós. E isso só vai acontecer quando vencemos o nosso egoísmo. Então, a prática da caridade e a bandeira do Espiritismo, né, fora da caridade não há salvação, é uma demonstração de que estamos evoluindo, que estamos desenvolvendo virtudes no convívio com o nosso semelhante, na busca da prática da lei maior, que é amar ao próximo como a nós mesmos. 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhe é própria e a vencem? As que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado. Lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço, e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las, como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá é a regra. Neles, o sentimento do bem é espontâneo em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque, nesses mundos, os homens são felizes. Assim se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. É até difícil de imaginar um mundo onde não haja egoísmo, nem orgulho, onde todas as pessoas caminham lado a lado, se vendo como iguais, e umas se esforçando para tornar as outras mais felizes, e, consequentemente, todos vão viver de uma forma melhor, com todas as suas necessidades satisfeitas. O que nos afasta, nesse momento da nossa evolução, de uma sociedade desse tipo, é justamente o império do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Quando nós não conseguimos trabalhar em benefício de outras pessoas pelo prazer de vê-las recebendo o necessário. Quando nós ainda trabalhamos em função dos rendimentos ou dos salários que podemos receber. Essa evolução moral, ela se dará no nosso mundo, à medida em que, pela lei de causa e efeito, nós formos resgatando as consequências do nosso próprio orgulho, dos momentos de egoísmo, e desejando não mais errar, nós vamos nos transformando. E a transformação individual leva à transformação da sociedade. Então, num mundo de regeneração, que é o próximo, ao qual nós estamos destinados pelo nosso esforço, pela nossa vontade de evoluir no tempo certo, quando vencermos as paixões, viveremos num mundo de regeneração.
nós vamos nos esforçar para realizar a caridade, porque é através da caridade que colocamos em prática a lei de amor. E é essa lei que nos liberta da dor, que vai nos mostrando o sentido verdadeiro da vida diante da imortalidade do espírito, das situações em que, abrindo mão de mim mesmo, eu vejo na felicidade do outro a recompensa maior do que qualquer fortuna que poderia ter amealhado ao longo da vida. Então, são outros valores. E é como ele diz na resposta: uma atitude maligna seria uma rara exceção diante de pessoas que já conquistaram ou que já venceram as paixões. E o orgulho não é mais determinante na tomada das nossas decisões. Quantas vezes nos sentimos ofendidos e temos dificuldade de conviver com certas pessoas, porque o nosso orgulho não permite que a perdoemos, que compreendamos o seu ponto de vista, que aceitemos as diferenças, não é? Então, se nós olharmos com frieza, nós vamos perceber que a maior causa das nossas aflições é justamente o orgulho, o egoísmo, quando acreditamos merecer mais do que realmente merecemos, e a vida nos dá exatamente o que nós merecemos. Por isso, Deus é infinitamente justo e misericordioso. Então, reflitamos sobre um futuro, uma sociedade igualitária, onde o mais forte vai favorecer o mais fraco, ajudando para que ele também se torne forte, onde o mais sábio vai compartilhar seus conhecimentos sem desejar levar vantagem nenhuma, apenas pelo prazer de ver o outro progredir. É essa a sociedade das pessoas boas e é a essência da prática da caridade pura, como Jesus nos recomendou. 895. À exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham, como num objeto de cobre, à adoração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então, nós entendemos, pelas explicações dadas na questão anterior, que as paixões é que são os empecilhos para que nós vivamos numa sociedade mais igualitária. Ainda é a ideia de que uns são melhores do que os outros, que têm privilégios diante da vida, privilégios de berço, privilégios de ascensão profissional, de acesso à riqueza. Pessoas se sentem privilegiadas, mas na verdade é mais um momento de provas diante dessa longa escala de encarnações que precisamos vivenciar, experimentando todos os sabores. Se uma pessoa não vivenciar a escassez de recursos e a pobreza e também o excesso de recursos e a riqueza como provas para demonstrar a sua perfeição moral, ela não pode se sentir perfeita sem ter vivenciado a experiência. Então, a resposta dessa questão, ela vai de encontro com aquilo que nós dissemos antes. Uma sociedade igualitária é composta por pessoas que venceram as paixões, que já não são mais movidas pelo orgulho e pelo egoísmo, e que querem e desejam compartilhar os seus conhecimentos, as suas aptidões, os seus valores materiais, seus bens materiais, com outras pessoas, oferecendo meios para que todos estejam numa condição de vida razoável. Os fortes favorecendo os fracos e todos evoluindo juntos.
896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizem seus haveres sem proveito real, por não lhes darem um emprego racional. Terão mérito nisso? Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida constitui sempre, quando menos, falta de juízo. A fortuna não é dada a uns para ser lançada ao vento, nem a outros para ser enterrada num cofre forte. É um depósito de que terão de prestar contas, porque responderão por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter enxugado com o dinheiro que deram ao que dele não precisavam. Então, a caridade não é simplesmente distribuir recursos, não é? É dar dignidade, é dar emprego. Então, a fortuna adquirida ou conquistada através do trabalho ou herdada, ela é um importante instrumento para que nós ajudemos aqueles que estão próximos de nós. E qual é a melhor forma de ajudar uma pessoa? É mostrar o caminho ou dar condições para que ela mesma construa sua vida com dignidade. Então, eu sou bilionário e esbanjo recursos, jogo dinheiro pela janela. Eu posso até estar demonstrando um certo desprendimento sobre aquela fortuna que eu deva ter herdado ou conquistado. Normalmente, aquele que constrói a fortuna com o trabalho não age dessa forma. Mas essa ação mostra uma irresponsabilidade. Utilizar bem os recursos, gerar novos empregos, desenvolver novas tecnologias, trazer qualidade de vida para as pessoas no campo da engenharia, da saúde, da construção civil, tudo isso são meios apropriados de usar a fortuna, que não nos pertence. Foi emprestada para que nessa encarnação pudéssemos vivenciar a prova. Então, pensemos bem. Diante dos recursos que a vida nos ofereceu, o que nós estamos fazendo? Qual o bem que nós estamos fazendo para os outros, além dos nossos? Então, é muito interessante dizer assim: eu trabalho muito para ter um bom salário porque eu quero dar qualidade de vida para minha família. É louvável. Mas, se além de dar qualidade de vida para minha família, para aqueles que são meus herdeiros, eu também proporcionar meios para que outras pessoas possam trabalhar, se desenvolver, eu vou estar agindo de uma forma mais coerente com a lei de amor, que nos pede para que façamos o máximo ao nosso alcance, em benefício daqueles com quem nós convivemos. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomaremos a partir da questão 897 com o mesmo assunto. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de refletir sobre a vida, sobre esse mundo material que a misericórdia do Pai nos ofereceu, no propósito de nos ensinar novas lições. Que saibamos usufruir dessas oportunidades e, confiantes na justiça e na misericórdia do Pai, realizemos aquilo que estiver ao nosso alcance, em benefício daqueles que conosco caminham. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.